lá de trás, né, nós temos muitos exemplos históricos, desde o Brasil colônia, quanto papel, e assinatura autenticada, e carimbo, né? Selos foram importantes na história do Brasil. Mas é também uma questão econômica muito forte. Porque esse dinheiro, agora vamos falar puramente de economia, sem pensar em cultura, né? Esse dinheiro que sai do bolso do empreendedor, ele circula em outros meios e alimenta outros bolsos. E esses outros bolsos estão bastante felizes. Então você vai estragar a felicidade de alguém para fazer a felicidade de outro alguém. E é um capital muito improdutivo, né? É um capital que circula ali para fazer esses carimbos, não sei o que. Eu até não sei se tem alguém que trabalha em cartório aqui, me desculpa se alguém trabalha em cartório carimbando o dia inteiro e assinando, etc. Mas eu sinceramente, quando eu fui no cartório hoje, vi alguém assinando e carimbando e tal, pô, tomara que a pessoa tenha uma vida felicíssima fazendo isso o dia todo, mas eu não ia conseguir me realizar fazendo isso o dia todo, sabe? Então, assim, e não é uma questão de que essa pessoa não pode fazer outra coisa, não, pelo contrário, é quase aquela mesma discussão de que máquinas destroem o emprego, né? Como se você vai inovar numa empresa, vai botar uma máquina que substitui 5 empregados, então você está criando desemprego. É o contrário, sobretudo se você conseguir, você vai aumentar a produtividade, vai ter mais produto para vender para o consumidor, você vai ter um empregado que daqui a pouco vai se qualificar para poder atuar com o melhor salário em outro lugar, vai criar novas profissões. Aliás, o número de profissões vão estar obsoletas daqui a 20, 30 anos é uma coisa, eu vi uma palestra, não vou saber dizer o percentual, mas era algo tipo quase 100%, era 80, 90% das profissões em 20, 30 anos já não vão existir mais. Então, quer dizer, há uma resistência muito grande daqueles que estão lucrando com isso. E como essa resistência se dá? De novo, como há bastante dinheiro ali, é dinheiro que pode ser utilizado para organização de lobby, para evitar que essas coisas acabem, e os políticos que decidem sobre isso, sobre tudo que estão em Brasília, estão numa ilha da fantasia, isolado do resto da população brasileira, sofrendo a pressão desses grupos que estão ali o tempo todo pedindo para que, muitas vezes, não é nem para que não acabe, porque a proposta para acabar tem pouco, é para que se amplie ainda os privilégios. A mudança precisa se dar também nesse aspecto político, ter representantes que não se curvem a esse tipo de pressão que se faz. E para ter melhores representantes, mais uma vez, voltamos à questão da participação política, do empreendedor, da pessoa que sabe o que está acontecendo, que tem, de fato, toda essa questão cultural. Mas eu acredito que também isso vai sendo alterado, porque é algo que, o Brasil vai ter que melhorar para se tornar mais competitivo. Nós estamos perdendo em competitividade ano após ano por causa desse tipo de coisa, por causa da nossa burocracia. E tem um ciclo vicioso muito perverso aí, que é o fato de que aqueles que hoje são prejudicados, amanhã, se beneficiados forem, não querem mais mudar o sistema. Eu percebia muito isso como consultor de empresas, como eu disse, empresas holandesas que queriam vir para o Brasil, porque um dos grandes lemas do consultor ou do palestrante para as empresas que queriam vir era o seguinte: vai ser caro para o Brasil, vai ser difícil para o Brasil, vai ser complicado passar por cima do mar tributário, quase 80 tipos diferentes de impostos, importação absurda, taxa de importação absurda, vai ter que achar os jeitinhos lá dentro para se instalar. Mas se tua empresa não morrer, como acontece com, acho que 75% daquelas que tentam nos primeiros 2 anos, e conseguir se instalar, teus lucros vão ser ótimos, porque tu vai estar protegido dentro daquele mercado que você antes não conseguia acessar, e os novos que quiserem entrar vão ter dificuldade de entrar. Então isso é vendido como um benefício para quem está lá fora, tentando, quem sabe tu dê a sorte grande, acha os consultores corretos, as pessoas que entendem do jeitinho brasileiro, que vão fazer você chegar lá, e quando chegar, tá ótimo, cara, vai começar a lucrar com isso. Então é isso, tem esse mecanismo muito perverso, e aí você precisa de mentes boas, de pessoas boas que
consigo entender que o mundo é muito maior do que isso que nós temos hoje no Brasil, que é muito mais rápido, mais eficiente, menos burocratizado, e que aí todos lucram e não só os poucos escolhidos, para que nós tenhamos uma mudança na nossa burocracia brasileira também. Obrigado. Um pouco sobre o que estava falando do jeitinho brasileiro, a minha pergunta seria assim: o que falta para o Brasil, em termos de sociedade, em termos de cultura, para que o direito coletivo se sobreponha ao individual? Pergunto isso em função de que às vezes a gente vê em outros países, por exemplo, parece que funciona quando o direito coletivo, o interesse coletivo se sobrepõe sobre o individual e parece que as coisas funcionam. Enquanto aqui no Brasil a gente levanta bandeiras, né, mas quando tocam na nossa ferida acaba acontecendo o jeitinho brasileiro. É uma boa pergunta. É porque é difícil conceituar o que é um direito coletivo e o que é exatamente um direito individual, né? Será que... Porque da forma como foi colocada agora pela tua pergunta, de uma forma bastante competente, né? O direito coletivo, no fundo, é algo positivo e o individual é negativo. Mas eu costumo ver da seguinte forma: a liberdade individual, o direito individual, quando você tem o Estado de Direito funcionando, quando você sabe que tem o princípio da boa-fé, quando a tua relação com o outro não é uma relação conflituosa, não é achando que o outro vai te passar a perna, mas pelo contrário, que ele está ali porque ele também tem os seus interesses próprios e os interesses próprios dele não vão poder atingir os teus interesses próprios de forma negativa, porque senão você vai perder a confiança dele. Quando o princípio é de boa-fé, o direito individual é algo super positivo. Enquanto o direito coletivo, aquele dito direito de todos, né, é um direito tão difuso, tão difícil de definir, que ele acaba sendo utilizado por um determinado grupo, dizendo: nós falamos em nome do povo, para obter apenas o benefício próprio, que é o que eu mais vejo sindicatos fazerem na Assembleia. Dizem que estão falando em nome do povo, você vai votar contra o povo se votar assim, porque nós estamos aqui, e no fim das contas o que a gente vê é só privilégio adquirido para eles. E aí, a mesma coisa que a gente falou do direito individual. Na verdade, na tua exposição do que seria um direito individual, daí eu vejo mais um privilégio individual, né? Quer como não? Fica à vontade. Os indivíduos em sociedade cobram uns aos outros. Sim. Né, o que deve ser feito, e aí parece que as coisas funcionam. Funcionam. É por isso, mas nós temos, infelizmente, esse mau costume de presumir a má fé e não a boa fé. E eu falo isso não apenas assim entre cidadãos, isso talvez não seja tão perverso ou tão, mas também existe, tão natural como a gente vê entre o empreendedor e o cara que está no outro lado do balcão servindo o público. Em vez de ele estar servindo o público, ele está se servindo do público. Parece que ele está fazendo um favor muitas vezes de estar trabalhando no setor público. E isso é algo que vai levar tempo ainda para mudar essa mentalidade. E aí é aquilo que eu disse antes, né? A questão da meritocracia, da qualificação das pessoas que estão no setor público. A tua pergunta é bastante ampla nessa questão de direito coletivo, né? Do que nós queremos como sociedade. Mas tem algumas coisas que eu posso responder a respeito disso. Que nós precisamos ter confiança nas nossas instituições, nós precisamos saber que a lei vale igual para todos, e isso é um avanço já. Essa Operação Lava Jato, por exemplo, tem demonstrado isso. Tem alguns, eu gostaria de ver um certo barbudo preso já, eu acho que já estava passando da hora, não está funcionando tão bem assim como eu gostaria, e a maioria da população brasileira, acredito, já estava nessa expectativa. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma impressão muito nítida de que, poxa vida, parece que a lei hoje está valendo mais para todos do que valia antes. Isso é uma questão de evolução cultural constante. E para isso nós precisamos valorizar as pessoas que estão fazendo a coisa do jeito certo. Depende de princípios, depende de valores, pessoas que têm os bons princípios, os bons valores, e também depende de fazer na prática aquilo que se diz no discurso. Muita gente fala bonito,
que diz que, né, promete mundos e fundos, que está fazendo, mas no fundo acaba entrando no sistema e se beneficiando dele. É muito difícil manter a coerência, mas vale a pena porque é justamente essa coerência de fazer na prática aquilo que diz no discurso que faz valer os princípios que nós temos, que nós carregamos com a gente. Então isso é um pouco, talvez para concluir, inclusive, a conversa aqui, que eu vi que estão levantando já com o microfone aqui, o Daniel vai, são 10:05, foi longe, mas eu quero agradecer a cada um de vocês aí também pelas perguntas que foram dirigidas e pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo mesmo, falando num ambiente super informal. Obrigado. Bom, realmente para finalizar o evento aqui, para encerrar nossa conversa, gente, eu fiz questão de subir, né, quebrando o protocolo mais uma vez. A Mônica está por aí ainda? Não acredito que não já. Então, quebrando mais uma vez o protocolo, né, por uma questão de agradecimento, principalmente. O Marcel nem sabe dessa história, eu fiz questão de contar rapidamente. Eu estou completando amanhã 1 mês de FSG, tá? Então, há pouco tempo que eu estou na direção da FSG, e antes disso eu trabalhava numa outra atividade que era viajar no Brasil inteiro. Então, sinceramente, eu conhecia pouco do teu trabalho até alguns dias atrás, quando eu comentei contigo. Eu conheci o Marcel no Fórum E-Commerce em Porto Alegre, que é de uma realidade bastante diferente da política, e quando eu olhei o cartel lá de palestras e palestrantes que tinham, que era só feras no evento, tinha o nome do Marcel como deputado do Estado. Eu falei, bom, nesse momento, uma pessoa que estava um pouco afastada da política por uma questão de descrença mesmo, que eu acho que é uma crise que a gente tem vivido nos últimos meses aí, pensei comigo, esse é o momento que eu vou tomar um café. Sendo bem sincero e transparente, como tu foste conosco até agora. E eu acabei ficando, falei, não, estava um ritmo de palestras muito legais, e falei, não, vou assistir também, legal. E mostrou essa conversa que ele passou para a gente aqui hoje mais uma vez, com uma qualidade tremenda, mas uma visão totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver dentro da política. E sinceramente, o sentimento que eu fiquei quando teve o convite para participar como um parceiro, quando a FSG, eu topei na hora, principalmente quando eu soube quem era. Porque eu sabia que ia passar mais ou menos esse nível também de discurso e de conversa com todos aqui. Fiz questão de convidar todos os alunos, fui sala em sala, convidando, e estou tratando esse evento hoje com aula magna de lançamento do semestre na instituição. Então isso foi divulgado inclusive no site da instituição. Tão grande eu levei em consideração essa participação, tá? Porque, sinceramente, no meu ponto de vista, se tivéssemos mais Marcel Van Hatten dentro da política nos representando, certamente algo seria muito diferente hoje no Brasil, e o Brasil seria talvez aquele Brasil que a gente espera. Então, quero, em nome dos parceiros aqui da Semana do Empreendedorismo, e também aqui convidar 2 autoridades que nós temos aqui que tem tudo a ver com esse evento, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e secretário da Cultura, né, para fazer uma entrega de um presente, um mimo, uma lembrança que nós trouxemos aí, e também convidar o Tiago, que é o nosso professor da instituição, e representando também o Sebrae, que é um grande parceiro do projeto, para a gente fazer uma entrega, então, um presente para o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Então, pessoal, finalizando o nosso encontro, então, agradeço a presença de todos, das autoridades, Marcel, Tiago, todos os presentes também. Uma ótima noite e obrigado pela presença de vocês.